Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Técnico em Mineração. Nós estamos já na aula número 15, onde nós vamos falar sobre classificação. Então, essa aula é um introdutório à classificação. Classificação na mineração, ela abrange uma série de setores, uma série de equipamentos, uma série de processos. Nós vamos ver detalhadamente cada um deles, mas para você ter uma ideia geral, vamos fazer a introdução a partir desta aula. E aqui eu quero aproveitar o seguinte: se você ainda não está inscrito no canal, para você inscreva, porque a cada postagem, a cada aula nova, cada vídeo novo que for postado, você vai ser informado. Por outro lado, você ajuda o canal a crescer e faz com que mais e mais pessoas possam ver essas aulas e os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, né? E isso faz com que esse canal seja uma referência para o pessoal que busca conhecimento sobre esse maravilhoso mundo da mineração. Meus amigos e minhas amigas, se quiserem ajudar este canal de forma que a gente possa estar investindo em equipamentos para trazer cada vez mais uma melhor qualidade nos nossos vídeos, tá aí o QR Code do Pix. Não tem um valor pré-determinado de R$ 1 ao tanto que você achar que pode estar doando para o canal, você vai estar ajudando para que a gente invista em equipamentos. E vamos à nossa aula. Já fizemos o nosso comercial, que é de praxe em todos os canais do YouTube. Se inscreva, acione o sininho e uma boa aula para vocês. Então, introdução à classificação. Aí no cantinho aí o QR Code, quem quiser contribuir com o canal, desde já o meu muito obrigado. A classificação ela nada mais é do que a separação de materiais. E você pode separar 2, 3 ou mais frações aí com partículas de tamanhos distintos e diversos, tá? Você pode ter a classificação no meio seco ou meio úmido. Nós vamos ver tudo isso aí detalhadamente no decorrer desse curso. Esse curso está apenas começando e eu vou trazer com detalhes para você cada um dos equipamentos, cada um dos processos que envolve essa área de classificação. Meio seco. Processos mais comuns são peneiramento e eletromagnetismo. O meio úmido já tem uma outra quantidade de processos que são utilizados para a classificação, tá? Inclusive o peneiramento também. Você pode ter o peneiramento a úmido. Nós vamos ver um vídeo curtinho onde tem uma peneira trabalhando com a injeção de água sobre o material para fazer a separação dos finos de uma forma mais eficiente. Então, meio úmido, nós temos decantação, espiral concentradora, classificador espiral, ciclonagem, flotação, gigagem e por aí afora. Vou trazer detalhadamente todos os processos no decorrer desse curso. Então, no peneiramento, existe uma separação segundo o quê? O tamanho geométrico das partículas, tá? Enquanto que na classificação, a separação é realizada tomando-se como base a velocidade que os grãos atravessam o meio fluido. Tá? No processamento mineral, o meio fluido mais utilizado é a água, o famoso H2O. A classificação a úmido é aplicada habitualmente para populações de partículas com granulometria muito fina, onde o peneiramento não funciona de forma eficiente. Tá? Alguma dúvida? Use os comentários para colocar as dúvidas que porventura tem. Então, peneiramento. Entende-se por peneiramento a separação do material de 2 ou mais classes, estando essas limitadas a uma superior e outra inferior. Inferiormente aí, desculpe, mas é inferior. Então, o material retido na tela da peneira é denominado oversize e o passante undersize. Cássio, então tá bom. Eu só tenho uma peneira aí, eu vou ter o oversize ou o undersize nela.
Não, você pode ter uma peneira com 2 decks, com 3 decks, com 4 decks. Então, em cada um desses decks, ou seja, em cada tela dessa peneira aí, você tem esses dois materiais, oversize e undersize. Não passou, é over, ou seja, está acima da tela da peneira. Então, ele precisa, talvez, uma rebritagem, um outro tratamento, para que ele possa cair na especificação granulométrica que você precisa. O material passou na tela, é o undersize. Tá? E, muitas vezes, o undersize, quando você tem uma peneira de 2, 3 decks, o undersize de um deck vai ser o oversize do outro deck até que se complete o peneiramento e aí sobe só uma partícula, uma parcela limitada do material. Tá? Peneiramento industrial a seco são realizados normalmente em frações granulométricas de até 6 milímetros. Entretanto, é possível peneirar a seco com eficiência razoável em frações de até 1,7 milímetros. Não é usual, tá? Mas você pode conseguir com eficiência razoável aí essas frações menores. Então, no peneiramento a úmido, como eu já falei, adiciona-se água ao material, com o propósito de quê? Facilitar a passagem dos finos através da tela de peneiramento. Normalmente essa água ela é injetada por sprinklers com alta pressão, tá? Que vão lavando o material e aquele material fino que tem no meio ele passa com facilidade à tela da peneira. Então, quando você utiliza a água, peneiramento industrial normalmente aplicado para partículas até 0,4 milímetros. Só isso? Não. A tecnologia evolui a cada dia, cada ano que passa você tem um equipamento novo, você tem um equipamento com a capacidade melhorada, então da ordem de 50 micras aí você já consegue fazer esse peneiramento. Já existe peneira para esse tipo de chamado superfino. Então, e o que é eficiência de peneiramento? A palavra eficiência ela é empregada para expressar o que é a avaliação do desempenho da operação em relação à separação granulométrica ideal desejada. Ok? Vamos repetir. Tá? Eficiência é a avaliação do desempenho da operação, peneiramento, em relação à separação granulométrica ideal e desejada. Resumindo isso aí, a eficiência é definida como a relação entre a quantidade de partículas mais finas que a abertura da tela e que passam por ela e a quantidade delas presente na alimentação. Pô, cara, tá meio confuso esse troço, tá meio embananado, do jeito que você falou, deixou embananado. Então vamos fazer o inverso aí, tá? Eu, quando alimento uma peneira, alimento com uma determinada quantidade de material, tá? Entre grosso e fino aí, ok? Então, a relação entre essa quantidade alimentada e a quantidade passante na tela é que vai me dar a eficiência da peneira. Exemplificando mais ainda, suponhamos que eu tenha uma alimentação de 1 tonelada na peneira, contigo, 1 tonelada. E o material passante, ou seja, o meu undersize, é 20% desse material. Eu estou tendo eficiência nisso, nesse processo? Não, de forma alguma. Por quê? Eu estou tendo um retorno muito grande de material, a alimentação, tá? E não estou conseguindo peneirar direito. Então, alguma parte do processo anterior, ou seja, na britagem primária ou na britagem secundária, alguma coisa não está muito bem ajustada. E aí entra o que é conhecimento técnico, profissional técnico, para, tendo estes valores e tendo esses resultados,
ele saber aonde ele vai ter que mexer para otimizar essa operação. Então, eu acho que agora deu para entender melhor o que é eficiência, né? E o dimensionamento dos equipamentos também é muito importante, tá? As peneiras, elas são o quê? Peças vitais e críticas em qualquer usina de beneficiamento. Assim sendo, tá? Não precisa nem falar. Todo o cuidado deve ser tomado como na seleção de peneiras para que sejam de tamanho e tipo adequado. Então, um exemplo para vocês aqui, tá? Suponhamos aqui uma pessoa que não tem um conhecimento técnico, que vocês que estão acompanhando esse curso já têm, e você fala com ele, ó, vai lá e troca as telas da peneira lá. Suponhamos que furou as telas e precisa ser trocada. Tá? Ele vai, pega a tela do primeiro deck, pega a tela do segundo deck, chega lá, tudo é tela, ele bota a mais fina em cima e a mais grossa embaixo. Meu amigo, ele vai te dar uma dor de cabeça. Por quê? Porque ele inverteu a colocação das telas. Tá? Então, todos esses cuidados passam o quê? Pelo conhecimento técnico. Você tem que saber, ó, no primeiro deck eu tenho que ter uma tela com abertura maior, no segundo deck uma tela com abertura menor. Nós não vamos aqui ainda especificar tamanho de tela nem nada. No terceiro deck, uma menor ainda, e assim por diante. Tá? Um equipamento de peneiramento, ele é definido inicialmente pelas suas dimensões e pelo tipo de abertura. Então, eu posso ter telas quadradas, eu posso ter telas retangulares, circular, elíptica, alongada. Ah, beleza. Qual que é melhor? Boa pergunta. Qual que é melhor? É você que vai dizer. Você que está lá na frente, lá, e vai fazer teste e ver qual a tela me dá melhor eficiência à minha operação. Tá? Porque se eu falar para você aqui, olha, é uma retangular, mas aí o seu material não é lamelar, porque não, quando o material é lamelar, a retangular ou alongada funciona melhor. Mas o seu material não é lamelar, então pode ser que ela não tenha a mesma eficiência de uma tela quadrada. Então, é esse conhecimento que você vai adquirindo aqui aos poucos, mais a experiência sua de campo, de observação, de anotações, de levantamento de dados, de comparações, é que vai falar, ó, essa tela é melhor, essa tela aqui é pior, você tem tela metálica, você tem tela de borracha, você tem tela de poliuretano, uma série de telas. Esta, meu amigo, esta. Você tem que testar para chegar à conclusão de qual é a melhor para o seu equipamento. Tá? Então, aqui nós vamos ressaltar o quê? Existe uma relação entre o tamanho máximo da partícula que pode passar numa determinada abertura e as dimensões do fragmento passante. Vou dar um exemplozinho aqui para vocês. Suponhamos que o material seu está britado, está numa rebritagem aí com um tamanho aí em torno de 2 polegadas. Se você tiver uma tela de 2 polegadas, esse material não vai passar. Simples assim. Ô, Carlos, mas é 2, o buraco da tela é 2. É, mas a natureza dele, o comportamento dele em cima da peneira, faz com que a eficiência seja muito baixa. Então, precisa desses azuis. Vamos supor, talvez uma tela de 2 e 1/8, 2 e 1/4. Isso tudo é trabalho que é técnico, verificar a eficiência do seu equipamento e verificar o melhor tipo de telas para aquela sua operação. Então, os tipos de equipamentos aí. Nós temos o quê? Vamos começar com grelhas. São constituídas por barra metálica disposta paralelamente, mantendo um espaçamento regular entre si. Ah, mas a grelha é lá no britador primário, né? Justamente. A grelha é lá no britador primário. Ela tem a função de fazer o quê? O scalp material. Ou seja, vai ir para o britador apenas o material grosso, porque o fino vai passar pela grelha
e já vai cair direto na correia sem precisar sobrecarregar o britador primário. Então aí você já começa com o quê? Com a sua primeira classificação. E ela tem uma vantagem muito grande, eu já falei isso em aulas passadas, tá? Que é o quê? De fazer um forro sobre a correia transportadora que previne de cortes pela queda do material granulado direto do britador. Então, ela amortece aquela queda daquele material e também não sobrecarrega o britador. Então, esse é o primeiro ponto da classificação. Você vai fazer ele antes da britagem primária. Ah, Carlos, mas eu tenho um britador giratório aqui. Bom, é outros 500, tá? Num britador giratório, a não ser quando é secundário ou terciário, você pode ter uma grelha ali. Fora isso, o caminhão bascula direto dele. Crivos, o que são crivos? Tá? São formados por chapa metálica plana ou curva, perfurada por um sistema de furo de várias formas e dimensões determinadas. E as telas, que são as mais comuns, tá? São constituídas por fio metálico trançado, geralmente em duas direções ortogonais, de forma a deixar entre si malhas ou aberturas de dimensão determinada, podendo estas serem quadradas ou retangulares. Já falamos anteriormente. Tem tela de borracha? Tem. Tem tela de poliuretano? Tem. Tem tela de todo tipo que você procurar. Tá? Eu não tenho aqui empresas que eu possa estar informando para vocês, mas à medida que as empresas estarem conhecendo o canal e quiserem colocar o material delas aqui para que eu possa divulgar, eu terei o maior prazer em fazer isso aí, inclusive já passar para vocês o contato dessas empresas para que vocês possam fazer cotação ou buscar maiores informações. É uma grelha aí, tá o desenho aí bem simples, tá? Elas são barras fixas dispostas paralelamente. Tem um detalhe aqui, meu. Detalhe muito interessante. Quando a grelha tem as barras dispostas à mesma distância uma da outra, é muito comum você ter um entupimento delas por material. Então, de praxe, a maioria das grelhas que eu trabalhei com ela e que eu conheço aí, elas têm a abertura final, ou seja, já próxima ao britador, um pouco maior do que a abertura inicial. Porque essas grelhas, normalmente, elas estão dispostas, nós vamos ver no próximo slide aí, no alimentador, e à medida que o alimentador vai vibrando, tá? Impossibilita o material de agarrar. Por quê? Porque as grelhas vão se afastando uma da outra, tá? Então, aí estão as medidas aí, 35 a 45 graus, sendo utilizado para separação de blocos entre 8 a 3 polegadas. Aí é você que vai determinar de acordo com a sua empresa aí, com a necessidade de material aí. E, então, você tem aí na figura abaixo aí, uma outra grelha vibratória, ó. Vocês podem ver, a parte superior dela lá é lisa, é uma chapa. Depois ela vem com três decks aí, ó, de grelhas, abertura final um pouco maior, tá? E ela tem o que? Um mecanismo de vibração que é utilizado em separação de material de 2 a 6 polegadas. Então aqui mais um desenho aí para vocês, ó, essa foto da esquerda aqui, bem clara aí, vocês veem que a distância das barras em cima é menor do que a distância das barras embaixo. Ao lado aí, ó, nós temos o quê? Um alimentador vibratório, com uma parte que a gente chama cega, é onde está essa chapa aí, que o material cai, aqui ele não vai ser classificado. E assim que ele sai dessa parte cega, ele já cai na grelha. E aqui é muito mais claro aí para vocês verem que a grelha começa com uma espessura muito pequena lá em cima, tá? Onde vocês estão vendo a seta aí mostrando para vocês. E embaixo, tá? A distância entre uma e outra é bem maior. Tá? Peneiras rotativas
que são peneiras rotativas, ou trômel, tá? Elas possuem a superfície de peneiramento cilíndrica ou ligeiramente cônica e que gira em torno de um eixo longitudinal. As peneiras são muito utilizadas para classificação de cascalho, para classificação de areias, para ouro, utiliza-se bastante. A quem viu aquela série aí do Febre do Ouro aí, ó, em vários vídeos dele lá, eles têm a utilização de trômel lá com descargas do material, direcionando para outros equipamentos de classificação. Tá? Então, o eixo possui uma inclinação, essa inclinação do eixo da peneira é entre 4% e 10%. Isso que é dependendo da aplicação do material que você vai utilizar nela. Tá? Ela pode ser operada tanto a úmido como a seco. A superfície efetiva utilizada no peneiramento está em torno de 30% da área total. Oh, bacana, cara, muito bonito isso aí. O que é isso? Ou seja, você tem a peneira ativa. Ela é tipo assim, um tambor, tá? Sem o fundo, é coisa com um eixo no meio, cheio de furos ali. Mas o peneiramento se dá apenas, né? E um pouco acima, quando ela está girando, ela consegue levar um pouco do material a uma determinada altura. Isso faz com que somente 30% da área ali seja efetivamente utilizada. Tá aí o desenho dele, ó, simples assim, alimentação aqui na parte superior e aqui no corpo dele você pode ter tela de diversas dimensões, tá? E classificar seu material de acordo com a tela que aqui foi colocada. Então, as principais vantagens dele são o quê? Simplicidade de construção e de operação, baixo custo de aquisição e durabilidade. Ah, serve para todo mundo, para qualquer coisa? Não, não. Tem determinados minérios que um trômel não vai ser a solução para o seu caso. Então, atualmente, são substituídos parcialmente aqui por peneira vibratória que tem maior capacidade e eficiência. Tá vendo? Então, isso aí é restrito a um determinado tipo de exploração mineral, mas, mesmo assim, ainda são muito utilizadas na lavagem e classificação de cascalho e areia, principalmente quando se fala em ouro. Se utiliza demais isso aí. E você tem trômel aí de todo tamanho. Tem trômel que você carrega até no porta-mala do seu carro. Peneira rotativa, tá? Isso aqui é um outro tipo de peneira. Ela faz um corte entre 80 a 2.000 micras. Tá? Ela vai girando, o material cai sobre ela aqui, ó. Estão vendo? Ela tem tipo os caixotes aqui, o material cai sobre ela, aí ela é aplicada onde? A eliminação de finos ou grossos nos produtos de ciclonagem, tá? Nós não vamos falar agora de ciclonagem, porque vai ser um capítulo à parte somente, mas para vocês já terem uma ideia que o produto de um ciclone também sofre uma classificação, tá? E ele pode também ser classificado por classificadores espirais na descarga de moinho. Então, eu vejo que equipamento para mineração é o que não falta. Tá? O que falta, às vezes, é qualificado para sugerir, ó, vamos utilizar isso, vamos utilizar aquilo, vamos fazer um teste, vamos implementar, vamos melhorar a eficiência da planta, vamos melhorar a produtividade, e aí está na mão de vocês. Então, vocês agora que são o futuro da mineração. Eu já cumpri minha parte. Agora, o que eu vou fazer por vocês é passar conhecimento. Mas existe muito mais conhecimento aí, né? E está na mão de vocês aí. E, sinceramente, eu desejo a todos vocês que me acompanham nesse canal que tenham um sucesso muito grande na carreira de profissional de vocês. Porque só o fato de você estar buscando conhecimento, seja neste canal ou em outros que também têm assuntos ligados à mineração, só isso já demonstra que você é um profissional diferenciado. Aqui nós temos uma outra peneira estacionária para finos, porte entre 300 e 400 micras. São peneiras. Nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre o funcionamento dela, porque ela é específica para determinado tipo de empresa. Tá? Então,
O que nós vamos focar aqui são naqueles mais comuns. A partir daí, vocês mesmos terão capacidade para ver, opa, eu posso melhorar a eficiência da minha planta. Eu posso melhorar aqui, eu posso melhorar ali. Ó, tem uma peneira estacionária para fino, então eu posso separar esse fino ali com isso, eu vou agregar maior valor. Esse fino aí eu posso mandar para uma pelotização aí, e em vez de perder isso aí, esse material fino aí, ele vai ser incorporado ao produto. Então nós vamos estar ganhando também no custo, no aproveitamento do material e por aí afora, tá? Então essa peneira é uma DSM, barras horizontais formando uma superfície curva com uma alimentação tangencial à superfície e perpendicular às barras. Então aqui vocês podem ver na figura aí, ó, a inglesa aqui, tal, a descarga dela aqui, o oversize dela sai por aqui, e os ajustes, ou seja, mas é específica para um determinado tipo de operação que, vamos supor, você vai trabalhar numa pedreira, vai trabalhar com brita, vai trabalhar. Bom, você não vai usar uma peneira dessa. Aqui são peneiras que de alta frequência para fino. Quando eu trabalhava com minério de ferro, tá, a gente tinha uma perda de material fino muito grande. Por quê? Porque ainda não tinha todo esse tipo de equipamento para esse aproveitamento dos finos. Então, isso aí era praticamente perdido. À medida que a tecnologia foi evoluindo, aí implantaram-se o quê? Uma usina de pelotização. Opa, pelotização, o que é isso, cara? É você separar o material fino, passa ele por um forno, aglutina as partículas finas como se fossem bolinhas de gude, e aquilo ali passa a ser o quê? Um material de alto teor. E normalmente o material fino ele praticamente não tem o estéreo nele. Então ele é um material de alto teor. Com isso, você tem um aproveitamento muito grande. Então, é o que eu falei com vocês. Nesse curso, nós vamos falar sobre várias etapas do processamento. Ok? Agora nós estamos tendo uma ideia geral do que é uma classificação. E na próxima aula, nós vamos aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos, tá? Já entrando objetivamente em peneiras vibratórias. E mais uma vez, eu quero pedir a vocês, se puder colaborar com o canal, puder colaborar com o meu trabalho, por favor, faça um Pix, qualquer valor. Você escolhe aí o valor que você quiser doar para o canal e desde já, meu sincero agradecimento. Meus amigos, sucesso na carreira profissional e aguardem. Na próxima semana nós teremos mais aulas. O assunto é longo e mineração é uma paixão. Até a próxima.